Alô, você, estamos começando um novo curso chamado 60 Minutos de Português. Escolhemos a Banca FUMARC porque ela vai executar, no momento da gravação deste curso, o concurso do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. E a gente sabe que muitos de vocês já fizeram cursos teóricos, muitos de vocês já fizeram cursos completos, já andam, a bem dizer, cansados de ver a mesma teoria, às vezes até com a mesma pessoa, e vocês sentem falta de foco. Vocês sentem falta de saber como é que a banca está cobrando um determinado assunto. Então, na verdade, esse nosso curso chamado 60 Minutos, ele é um curso que, como o nome sugere, cada módulo dele tem 1 hora. Então, nós vamos ter, para cada módulo, 4 aulas de 15 minutos. Eu poderia ter gravado uma aula de 1 hora corrida, mas eu prefiro fazer 4 blocos de 15 minutos para que você fique mais tranquilo, para que você não se canse tanto, para que você possa assistir às aulas no momento em que você estiver almoçando, terminou o almoço, dá uma descansada, vê uma aulinha de 15 minutos, chegou em casa, está meio cansado, mas você aguenta os 15 minutos, para que não fique sentado em frente ao computador durante 1 hora e comece, de repente, até a pescar. Então, você tem a opção. Claro, se você quiser e tiver disposição e quiser ficar os 60 minutos, você fique os 60 minutos. Tá bom? Então, é o seguinte, terminado esse tempo, né, a gente vai lançar o módulo 2, o módulo 3 e assim por diante. Tá bom? Nós não temos uma sequência cronológica ou nós não temos uma sequência didática de conteúdos. Nós vamos apresentando as questões da Banca FUMARC. Peço a você, que já me conhece, que já fez curso comigo, aquele favor de sempre. Baixe o seu PDF para que você possa ter a questão na sua mão e fazer as anotações que você julgar necessário. Tá? E anote, porque eu não vou só fazer questão. Eu vou fazer questão e expor uma teoria, ainda que breve, para que você tenha um registro dessa teoria. Gastei alguns minutinhos fazendo a apresentação do curso, não vou roubar o seu tempo. Então, a partir de agora, os primeiros 15 minutos. Vamos lá. Pegue então na tela a primeira questão. Tirada da Banca FUMARC de um concurso de 2019. Depende de recursos para que a grande engrenagem enferrujada volte a funcionar e o tempo seja de mais alegria e mais aconchego de uns com os outros. O verbo destacado volte está flexionado A, no presente do indicativo, B, no presente do subjuntivo, C, no futuro do subjuntivo e D, no pretérito imperfeito do subjuntivo. Vem cá, cada banca tem a sua peculiaridade. Você pega o seu edital, ou às vezes tem escrito classes gramaticais, ou às vezes tem escrito morfologia, ou às vezes vem especificamente verbo. Então, essa é uma questão que trata de verbo, que das 10 classes gramaticais é aquela que aparece entre 3 com mais frequência. Preocupe-se prioritariamente com o verbo, com o pronome e com as conjunções. Verbo, pronome e conjunção são as 3 classes gramaticais que mais aparecem em prova. E você viu que essa primeira questão tem uma cobrança tradicional. Você que tem feito concurso de outras bancas, dificilmente as bancas hoje pedem o nome do tempo e do modo verbal. Cá para nós, algo que eu diria de decoreba. Então vamos combinar uma outra coisa. Coloque a sua questão na tela, pause a sua questão e pense o que você marcaria. Eu não vou ficar tomando o seu tempo. Então, quando eu pedir para você pausar, você vai pausar, vai puxar pela memória, que muita coisa você não sabe, mas muita coisa você ainda sabe. Então, você precisa se sondar. Mais uma vez na tela, pause a questão e resolva. Muito bem, gente. Essa é uma questão de tempos e modos verbais. E aí, quando a gente tem um trecho de um texto que fala assim, depende de recursos para que a grande engrenagem enferrujada volte a funcionar.
Então, uma coisa só vai acontecer na dependência de outra. Então, quer dizer, se houver os recursos, a engrenagem funcionará. Se não houver, ela não funcionará. Você está percebendo que tem uma ideia de hipótese aí? Então, isso tem a ver com a nossa primeira revisão, que é a revisão que fala sobre os modos verbais. O verbo ele tem 3 modos: o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Olha na tela. Você está vendo que a letra A fala em indicativo, a letra B, C e D falam em subjuntivo. Então vem cá. Quando a gente fala dos modos verbais, o chamado modo indicativo, ele vai, exprimir certeza. É uma certeza que eu estou colocando entre aspas, porque é uma certeza no tom de quem está usando. Então, na verdade, o modo indicativo, ele está presente em frases que são declarativas. Declarar alguma coisa é afirmar. Então, quando eu falo assim, o país vive um momento de crise. Nesta frase, o país vive um momento de crise, nós temos aqui o verbo viver. Numa frase que é uma afirmação. Então, esse verbo viver, numa frase afirmativa, nada mais é do que o que a gente chama de indicativo. Porque eu estou fazendo uma afirmação. Agora, quando eu faço uma afirmação, eu posso fazer uma afirmação negando algo também. Então, quando eu digo, por exemplo, não viajarei no próximo feriado. Então, ao dizer que eu não viajarei no próximo feriado, eu estou negando, porque aqui tem um não. Mas dizer que eu não viajarei, eu estou te afirmando algo. Uma coisa que eu não vou fazer. Então, isso aqui também é modo indicativo. Tá certo? Vai lá na tela. Quando você tem a frase que fala assim, depende de recursos. Ele depende de recursos. Isso é uma afirmação. O verbo depender, ele está numa frase afirmativa. Agora, ele depende para que a engrenagem volte a funcionar. Lembra que eu falei de hipótese? Pois é. É porque, se é hipótese, o modo é o modo subjuntivo. Então, se ele é o modo subjuntivo, ele vai ter um tom de hipótese. O indicativo é a certeza, o subjuntivo é a hipótese. Então, quando a gente fala desse tom de hipótese, nós temos a questão da dúvida. Então, quando a gente tem uma frase no subjuntivo, por exemplo, eu posso ter algo que fale assim, talvez chova ainda hoje. Eu não estou afirmando que vai chover. Observem que eu coloquei ali um advérbio de dúvida, talvez. Então, se é talvez, esse chova está no modo subjuntivo. Ok? Então, ele está no modo subjuntivo. Isso quer dizer que essa frase minha, minha não, né, da questão da FUMARC, depende de recursos para que a grande engrenagem volte a funcionar. Pode ser que venham os recursos e ela funcione, e pode ser que venham os recursos e ela não funcione. Então, isso é modo subjuntivo. Vai na tela. Se isso é modo subjuntivo, lamento muito se você marcou a letra A, porque a letra A não é a resposta. Tá? Agora, a B, a C e a D tem um modo subjuntivo. Tá? Antes de batermos o martelo, ficou faltando o modo imperativo. Indicativo, subjuntivo, imperativo. Quando a gente fala do modo imperativo,
Eu tenho certeza que você a vida inteira associou imperativo à ordem. Até os professores na escola falam assim: olha, meu amigo, imperativo é só você lembrar do imperador. Era o imperador que mandava. Só que eu, Ricardo, acho que falar em ordem fica parecendo uma coisa prepotente, deselegante, grosseira, porque existem tons. Pode ser um tom de ordem, ou pode ser pedido, ou pode ser conselho, ou pode ser sugestão, ou pode ser orientação. Tudo vai depender daquilo que é o tom. Ninguém vai pedir um favor para os outros dando ordem. Mas isso também é imperativo. Eu costumo dizer que o modo imperativo, a gente pode defini-lo como sendo o modo da interlocução. Quem é o meu interlocutor? É a pessoa a quem eu me dirijo. O meu interlocutor é a pessoa com quem eu falo. Então, o modo da interlocução é o modo imperativo. Então, quando eu falo assim, pegue esse grampeador, por favor. Isso não é uma ordem. Eu não dou ordem pedindo por favor. Isso é um pedido. Então, se eu estou pedindo, eu estou me dirigindo a alguém, ao meu interlocutor. Isso quer dizer que o verbo pegar é um verbo que está no imperativo. Ok? Agora, eu também posso negar. Quando eu falo assim, não mexa nessa gaveta, Pedro. Eu estou me dirigindo ao interlocutor, que é o Pedro, e pedindo ao Pedro que ele não mexa na gaveta. Tem um não aqui, ó. Mas isso aqui é uma ordem para não fazer. Isso também é imperativo. Só que isso aqui é o que nós chamamos de imperativo negativo. Tá certo? Isso é um imperativo negativo. Então, portanto, nós temos aí definidos para vocês os 3 modos verbais. A questão foi só um pretexto para a gente definir isso aí. É assim que vai funcionar os 60 minutos de português. Ok? Vamos lá na tela de novo. A letra B de bola ficou presente do subjuntivo, a letra C de casa, futuro do subjuntivo, e a letra D de dado, pretérito imperfeito do subjuntivo. Aí entra aquela coisa que a pedagogia moderna não gosta, a questão da decoreba. Quem sabe verbo de cor, acerta uma questão desse tipo, sem nenhum esforço. Outras bancas não cobram verbo assim, mas se essa cobra, nós temos que saber. Agora, a pista é a seguinte, depende de recursos. Antigamente, ele dependia. Amanhã, ele dependerá. Hoje, ele depende. A noção de hoje é a noção de presente. Na tela, acertou a questão quem marcou a letra B de bola. Presente do subjuntivo. Tá? Agora vem aqui. É importante que você saiba, e aí vem a questão da decoreba, você vai fazer o concurso do TJ. Quem vai organizar o concurso do TJ é a FUMARC. E a FUMARC trabalha com nomenclatura. Então, no concurso do TJ, quero que você saiba o seguinte. Ao conjugar o presente do subjuntivo, que é quando eu falo assim, meu amigo, conjugue para mim o verbo cantar. Aí você fala assim, eu canto, tu cantas, ele canta. Conjugue para mim o verbo correr. Eu corro, tu corres, ele corre. Conjugue para mim o verbo estudar. Eu estudo, tu estudas, ele estuda. Isso que a gente conjuga automaticamente é o presente do indicativo. O presente subjuntivo tem uma dica. Ele sempre começa com a anteposição de um que eu faça qualquer coisa. Por exemplo, do verbo amar. Eu amo os animais. Espero que
você ame também. Então, esse ame é o presente subjuntivo, ó, que você ame. Por exemplo, eu escrevo crônicas. É provável que ela escreva também. Então, esse escreva é subjuntivo. Olha o que aqui, ó. Então, sempre que você tiver o presente subjuntivo, vai ter um que. Olha na tela. A frase é: depende de recursos para que circule o quê? A grande engrenagem volte a funcionar. Que eu volto de viagem. E eu quero que você volte. Que volte. Então é isso aí. Nesse primeiro momento, nós apresentamos para vocês aí a primeira questão. Já demos a resposta, presente do subjuntivo, e vamos prosseguindo, porque nós estamos no nosso primeiro bloco de 15 minutos. Olha a questão 2 na sua tela, também do ano de 2019, a FUMARC pediu o seguinte: o articulador sintático pode ser substituído adequadamente pela palavra ou expressão indicada entre parênteses em. Vem aqui. Articulador sintático é a mesma coisa de conjunção. Então, quando você tem a expressão articulador sintático, que a gente tem que conhecer a nomenclatura que a banca utiliza, isso, gramaticalmente falando, se chama conjunção. Em algumas questões, você vai observar com o nome de conectivo, ou ainda de conector, ou ainda de elemento coesivo. Então, falar de conjunção, conectivo, conector, elemento coesivo ou articulador sintático é a mesma coisa. E isso aqui é uma cobrança relativa a um item do edital, que é a estrutura do período composto. Ok? Então, isso aí é o que nos aguarda. Vamos fazer o seguinte? Nosso primeiro bloco de 15 minutos terminou. Então, daqui a pouco, a gente começa com a questão 2 e a gente faz uma outra revisão como essa primeira que nós fizemos. Até já.